Muito boa tarde, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Hoje um dia muito especial, Dia das Mães. Queremos desejar aqui um feliz Dia das Mães, um forte abraço, que Deus abençoe a cada uma das mamães que acompanha os nossos vídeos, as nossas séries, né? E que oram por nós também. Quero deixar uma mensagem aqui, e como a gente está falando sobre o livro de Provérbios, vai ser Provérbios capítulo 31, o verso 29, e ele diz assim: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Uma adaptação, mas o sentido do texto é este. Hoje celebramos a vida de mulheres que refletem o amor de Deus de uma forma tão prática e profunda, que são as mães. Com seus gestos simples, seu coração incansável, elas ensinam, protegem, oram e muitas vezes se colocam em segundo plano para que os seus filhos voem, avancem. Mãe é a primeira intercessora que Deus coloca na vida de um filho. Quantas orações silenciosas, quantas lágrimas derramadas, quantas noites sem dormir, e tudo isso com muito amor. Você, mãe, é um instrumento de Deus. O seu carinho, a sua sabedoria e a sua fé são preciosos para Deus. Que o Senhor te renove, que Ele te recompense, que Ele te abrace neste dia com o amor daquele que também se descreve como aquele quem consola, como a mãe consola o seu filho, está escrito em Isaías 66:13. Um feliz Dia das Mães, que o Espírito Santo continue te enchendo de graça, força e paz. E em especial, a minha esposa, mãe da pequena Carla, uma bênção de Deus, fruto de oração, e também um abraço especial à minha sogra, Rosana, que é uma mãe guerreira, batalhadora, que muito nos ensina. Amém? Essa é a pequena homenagem que queria deixar registrado aqui a todas as mamães aí do TikTok, das redes sociais, enfim. Vamos para o nosso texto de Provérbios capítulo 11 hoje. Provérbios no capítulo 11, hoje ele tem um tema central aqui, que é viver em justiça e integridade é andar no Espírito. Viver em justiça e integridade é andar no Espírito. Esse capítulo 11 de Provérbios, ele contrasta, novamente, ele vem falando sobre isso, entre o justo e o ímpio, revelando que Deus, ele se agrada daqueles que vivem com integridade, com justiça. E isso é mostrar que valorizamos uma vida cheia do Espírito Santo, que valorizamos o Espírito Santo que habita em nós. E aqui a gente encontra um chamado claro, nesse capítulo de hoje, um chamado à santidade prática, não somente em palavras, não somente declaradas, mas na prática, na vida cotidiana daquele que se diz cristão. Não é apenas uma manifestação espiritual, mas é em atitudes éticas diárias do dia a dia, do nosso dia a dia. Primeiramente aqui o verso 1, o verso 3 e o 5, eles falam sobre justiça e integridade como fruto do Espírito Santo. Vamos ler? O verso 1 diz: a balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. O verso 3: a sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Verso 5: a justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio, pela sua impiedade, cairá. A vida cheia do Espírito, se dizemos ser cheios do Espírito, ela se expressa em honestidade, integridade e justiça. Nós devemos buscar não apenas os dons espirituais, mas também esses frutos espirituais têm que ser demonstrados perante a sociedade, perante as pessoas. Devemos frutificar esses frutos espirituais aqui mencionados, mas também estão registrados no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23, que já fiz menção aqui em outros dias. E isso reflete
nas nossas ações concretas. Ele está falando aqui, ó, aquele que tem a balança enganosa é abominação para Deus, mas o peso justo é o seu prazer. Isso é uma ação concreta, não é só simplesmente Deus dizer, eu sou justo. Mas e como é que eu tenho pesado as coisas? Eu tenho defraudado alguém? Eu tenho enganado nos meus negócios? Tenho procurado enganar as pessoas? Seja na família, na igreja? Como é que está sendo isso? E aí a gente precisa mudar através da ação do Espírito Santo. O verso 2 e o verso 14 desse capítulo falam a orientação do Espírito que nos leva à humildade e à sabedoria. O 2 diz, vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. O verso 14, não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Aqui o Espírito Santo, ele guia o povo de Deus com sabedoria, a buscar a sabedoria. Nós somos chamados a ser humilde, porque é ali que está a sabedoria. É na humildade que a gente encontra a sabedoria. Buscando a direção divina em oração e ouvindo os conselhos sábios, não tirando próprias conclusões, mas buscando conselhos para tomar a melhor decisão, tanto do Espírito quanto da liderança espiritual, das pessoas mais sábias na igreja. Os líderes, os anciãos, eles têm a sabedoria pelo tempo de vida, mas também de tempo de intimidade com Deus. Estar em meio a eles, perguntando, questionando e entrando no consenso é aonde habita a sabedoria. Verso 24 e 25 nos diz, alguns há que espalham ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. 25, a alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Aqui ele está falando sobre a generosidade e as bênçãos espirituais. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Uma vida cheia do Espírito Santo, ela não é egoísta, é generosa. E aqui ele promove a ação da generosidade nas nossas vidas. Ela tem que existir na nossa vida, de uma forma ou de outra. E Deus vai colocando essas possibilidades no nosso caminho. A gente vai entendendo como é que Deus quer que a gente trabalhe essa questão de generosidade, tanto no sentido material quanto no sentido espiritual. Quem abençoa os outros também será abençoado, porque ele diz, o que regar também será regado. Porque a gente está investindo num terreno fértil. E se for em sentido espiritual, a gente está investindo em algo em que nem a traça, nem a ferrugem consome. E esse tipo de atitude, de generosidade, reflete a unção, que não é acumulada em nós, mas é derramada através de nós para impactar vidas, para alcançar mais vidas, para que as vidas sejam libertas, vidas saiam dos seus vícios, saiam dos seus cativeiros, sejam curadas através de nós, sejam alcançados o Evangelho através das nossas palavras, das nossas ações. E a gente vai ver aqui no último verso isso, o penúltimo verso desse capítulo, o verso 30, que vai nos falar que o justo, como testemunho cheio do Espírito Santo, diz assim, o fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. O evangelismo, a pregação, falar, o testemunhar, aquilo que Cristo fez na nossa vida. Esse evangelismo é uma marca do cristão. E ele destaca aqui, nesse verso 30. Nós, que dizemos ser cheios do Espírito, somos chamados a ganhar almas, a frutificar o fruto justo da árvore da vida. O que ganhar almas, sábio é. Porque neste mundo, salvar almas da perdição e da condenação que este mundo está decretado é ser sábio na caminhada, é ser sábio nos dias de hoje,
Porque aguardar um novo mundo celestial, que é eterno, é sabedoria nos mundos de hoje. Não é apenas com palavras, mas com uma vida justa e frutífera também. A justiça é uma poderosa forma de proclamação do Evangelho. Ser justo no tratar. As pessoas vão olhar assim, mas como é que pode? Eu vou comprar em qualquer outro lugar, eles sempre põem a mais, eles sempre acabam me tirando um valor a mais. Eles não colocam um preço justo, como é que tu consegue esse valor? Como é que você é tão certinho com a justiça, com os impostos, com as coisas que o governo exige, com as pessoas? Sempre que eu vou lá, ele dá um jeito de tirar alguma vantagem de alguém, mas tu não, tu é diferente no meio da sociedade. Ser justo é um testemunho de que Cristo, de que nós somos cheios do Espírito Santo, de que o Espírito Santo habita em nós e ele tem transformado a nossa mentalidade, porque para o mundo a gente está perdendo aqui, mas para Deus a gente está ganhando muito mais lá na eternidade com Ele. Somos chamados a buscar mais que experiências espirituais. Devemos desejar uma vida moldada pela sabedoria, justiça, pela generosidade do Espírito. Provérbios no capítulo 11 está nos lembrando que a verdadeira espiritualidade ela se manifesta em como tratamos o nosso próximo, em nossa honestidade e no impacto que causamos nesse mundo, na sociedade em que vivemos, em meio aos nossos vizinhos, a familiares, colegas de trabalho. O Espírito Santo não apenas nos faz falar em novas línguas ou línguas estranhas, mas também ele nos ensina a falar a verdade, a agir com justiça e a viver com sabedoria, como temos aprendido aqui nesses provérbios. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe e te guarde. Um forte abraço.